Boa tarde, alunos, alunas do curso de agropecuária do PROEJA pelo ETEC. Sou o professor Wagner de Filosofia. Nós iremos aqui trabalhar um pouco o conteúdo a qual já tínhamos trabalhado anteriormente na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem. E obviamente que lá nós esmiuçamos alguns conteúdos, particularizados, por etapas, e aqui nós vamos tentar fazer um resumo dessas etapas que vai possivelmente possibilitá-los a compreender de forma mais explícita o que ali nós queríamos tentar dialogar. Então veja, para falar de filosofia inicialmente, toda e qualquer história, quando se começa, você vai buscar os princípios, a gênese, a origem das coisas como acontecem. E na filosofia ela não é diferente. Apesar das pessoas acharem que discutem filosofia, muitas vezes elas falam do histórico da filosofia, mas não falam da filosofia em si. Que a palavra filosofia, que deriva da palavra filia, que significa amigos, amor, e sofia, saber, juntando uma palavra a outra, nós teremos a seguinte conclusão: amor, a sabedoria, a busca pela sabedoria, enfim. Mas para tratar de todo esse contexto, é importante, é fundamental trabalhar sobre o mito. Vocês podem estar se perguntando, mas mito, o que o mito trata especificamente? Ora, se eu perguntar para o cotidiano de várias pessoas, na linguagem popular, na sociedade e outros ambientes, eles vão falar que o mito nada mais é do que uma mentira, uma invenção, uma suposta ficção. Diversos significados serão levantados em torno da palavra mito. Mas de fato, o que é o mito? O que é a mitologia? O que isso significa? Será que o mito ele acabou? Ele existe? Ele está camuflado? Ou ele foi modificado historicamente? E aí? Eis a pergunta inicial a ser feita. Bom, primeiro, como a sociedade era uma sociedade processual, o que significa isso processual? É algo que acontece conforme os processos históricos, como colocava o filósofo chamado Hegel, que ele foi o primeiro a inserir a discussão histórica na filosofia. Ao contrário, a filosofia na discussão histórica. E, obviamente, pessoal, cada período histórico tem um significado. Ora, se você usa uma palavra na atual conjuntura, tem que ter cuidado que ela não vai ter o mesmo significado em outros períodos. Quer ver um exemplo disso? A palavra bárbaro. Bárbaro, na antiguidade, como vocês podem ver, significava alguém que não falava a língua latina. No período medieval para a moderna, era alguém que era selvagem, que era bárbaro, que não tinha cultura. Hoje, no século XXI, quando as pessoas dizem, nossa, isso é bárbaro, significa o quê? Que é lindo, e tal, estupendo, e tal, enfim, todo o contexto. Então, veja que para a gente não cometer anacronismo, e aí também entender o contexto histórico, é importante também entender o significado das palavras em cada época histórica. Então, o mito não é diferente. Ora, o mito para a sociedade hoje no século XXI tem um significado XY de representação. Já o mito para a antiguidade tem uma outra conjuntura. Vejamos, enquanto no mito da antiguidade, como vocês podem ver, que ele era uma narrativa sobre a origem dos astros, da terra, dos homens, da morte, da saúde, das guerras, enfim, todas as coisas existentes no mundo. Então, significava ilustrar o que era tido no passado. Tudo isso que nasceu, pessoal, agora que a gente sabe o que é a pobreza, o que é o amor, o que é o egoísmo, isso lá na Grécia Antiga já era explicado através da linguagem mitológica. Então veja que há uma certa racionalidade no mito. Agora, o que aconteceu durante o período histórico foi o uso político do mito. E aí, como tem o livro do Carlos Ginzburg, chama-se Mito, Emblemas e Sinais, ele coloca justamente isso, um dos capítulos, que vai tratar sobre o uso político do mito, ou a apropriação religiosa do mito. Ora, quantos reis não utilizaram a mitologia para justificar o seu poder? Que estavam ali em nome de Deus, ou em nome de um transcendental, por isso que eles estavam fazendo aquilo. Era uma forma de ludibriar, era uma apropriação do mito. Então, na antiguidade, o que os caras faziam? Para explicar o mundo, a primeira forma de explicação do mundo foi através do mito. Não é que seja mentira, eles utilizaram alguma linguagem razoável para isso. Meu exemplo o mito da questão do egoísmo. O egoísmo ele sempre esteve presente na sociedade, a partir do momento em que o homem é homem, Então, a partir do momento que existe um ser no universo, surge a questão do egoísmo. Então, não pense que é algo exclusivo do sistema capitalista, não. Em outras sociedades já existe essa questão do egoísmo. Quer ver um exemplo? Isso tem o mito da flor de Narciso.
Ora, como é que ocorre esse mito do narcisismo? Segundo as lendas, as histórias, conta-se que numa sociedade existiam várias pessoas feias, né? E no belo dia nasce um rapaz muito bonito, cujo nome era Narciso. E a mãe de Narciso, muito preocupada, que ele era um jovem muito bonito e tal, consultou os oráculos. Quem eram os oráculos? Eram aqueles verdadeiros sábios, né? É como se fosse semideus, que a galera ia lá consultá-los. As pessoas que tinham razão. É como se fossem umas pessoas mais velhas, a quais as outras iam buscar conselhos. E o que ele dizia era a regra na sociedade. Políticos iam consultar, a sociedade como todo e tal, enfim. E ele disse o seguinte para a mãe de Narciso: olha, e ela temerosa, pensando se ele ia sobreviver ou não, o oráculo disse a seguinte palavra: se ele não se ver, viverá. E ela ficou com isso e tal, tudo bem. No belo dia, Narciso, brincando com seus amigos, ele passa próximo a uma poça d'água. E lá nessa poça d'água ele consegue pela primeira vez ver o seu rosto refletido na água. E quando ele vê o seu rosto, ele começa a contemplá-lo. Ele foi perceber como ele era bonito. E aí ali ele passou vários dias, né, admirando a sua beleza, contemplando essas coisas aí. E lá ele morreu desidratado. E onde ele morreu, nasceu a flor de Narciso. Traduzindo a história, o que é o narcisismo? Quando eu falo, cara, essa pessoa ela é muito narcisista. Eu estou querendo dizer que a pessoa é muito egoísta, só pensa em si, só olha para si. Só o que ela diz é que prevalece sobre, né, o pensamento das outras. E o que ela pensa dela mesma. Então, o tempo todo, quando a pessoa está assim, vai descendo, colocando-a no patamar superior, ela está praticando o egoísmo ou o narcisismo, o etnocentrismo, ou seja, achar que minha cultura é melhor do que a outra, enfim, nesse contexto. Mas veja também que o mito do mar Egeu, o próprio mito da construção do amor, né? Quem nunca ouviu falar do surgimento de Eros, né? A deusa do amor. A deusa do amor, ela surge justamente disso. O que é o amor, gente? O amor não é a união de uma pessoa que está sempre buscando algo, sedento, né? Que também está criando estratégias para estar perto do seu bem-amado. Foi isso que aconteceu no mito do amor. O mito do amor, de Eros, né? O nascimento da deusa do amor, Eros, surge da seguinte forma. Nos banquetes antigos na Grécia Antiga, os caras passavam vários dias bebendo e comendo. E nesse dia lá tinha o deus Poros, que deus Poros é o deus da inteligência, o ser arguto, o deus astuto, engenhoso, né? Então ele era o deus da inteligência. E aí, conta-se que atrás de uma moita escondida estava Penúria, a deusa da pobreza. Então a Penúria, que é sempre sedenta, sempre faminta, nunca está saciada, esperou o quê? O deus Poro ficar bêbado, ou seja, inebriado. E aí ela aproveitou desse momento, forrou o estômago e acabou dormindo com o deus Poro. Então dessa união nasce Afrodite, a deusa Eros, que é a deusa do amor, né? Com a união entre Poros e a Penúria. Traduzindo isso, o que isso significa, pessoal, especificamente? É que o amor, ele é tanto ao mesmo tempo sedento, faminto, a gente nunca está saciado, quer estar sempre perto da coisa que ama, da pessoa amada, e para isso a gente cria o quê? Estratégias, né, para estar perto desse bem amado, ou seja, começa a ser mais astuto, mais estratégico, mais inteligente para estar perto daquela pessoa amada. Então, Eros é uma união, ao mesmo tempo, do que é o insaciável, a deusa, e também da inteligência, a estratégia da bem amada. Se você pegar o contexto mitológico da questão do amor platônico, que é essa busca incessante de algo, é diferente um pouco esse contexto. Porém, o mito, né, pessoal, ele está sempre visto aí. E olha só, o mito tem essa origem para falar disso. Mas o mito também, com a apropriação política, o que nós percebemos hoje no mito político? Existe a questão do mito da representatividade. Que mito é esse? É muito comum em época de eleições. O cara diz assim, eu pertenço a um grupo social, ou um sindicato X, sindicato dos catadores. Eu vou ao sindicato dos professores. Que eu acho que esse seja o pior, né, cara? Então, o que acontece? Os caras querem se lançar na vida política para ocupar cargos. É como se fosse uma espécie de trampolim, mas ele está dizendo, olha, votem em mim, professores, porque eu vou te representar. Votem em mim, catadores, porque eu vou representá-los. Votem em mim, pescadores, porque eu sou presidente da colônia de pescador, e lá na Câmara, ou no Senado, onde quer que seja, eu vou representá-los. Mas será que isso é verdade? Será que aquele cidadão, quando está lendo, nos representa mesmo? Ou será que ele representa os interesses dele? E, por consequência, acaba resvalando numa questão do bem do povo. Mas será que não seria porque primeiro ele foi saciado e aí sim, se coincidiu com o desejo do povo, é apenas mera coincidência? Então isso também é um mito da representatividade. Ora, a própria mídia hoje também cria os seus mitos, cara. Que mito é esse? Que a mídia não erra, que a mídia está sempre mostrando as notícias corretas. Isso é verdade? A própria ciência, cara, ela criou um mito.
Que mito foi esse? Que a ciência, ela é infalível. Mas será que a ciência não é infalível? Será que a ciência nunca erra, gente? Se nós pegarmos aí o contexto, no mundo, a ciência erra sim. Como diz Edgar Morin, e Karl Popper já dizia isso lá no século XVIII, dizia que, olha, a ciência ela é falível. E ainda bem que ela é falível, gente. Porque já pensou vocês, se a ciência não tivesse errado, como é que nós teríamos os acertos hoje? Então, como o próprio Edgar Morin fala no seu livro lá, Educar na Era Planetária, ele diz assim, o grande erro nosso é querer achar e subestimar o próprio erro. Mas o erro, cara, é comum de uma sociedade. A gente erra em busca de criar melhores metodologias, em busca de acertos. O erro faz parte disso, do método e tal. E isso é bom. Isso é bom porque dá uma dinamizada na sociedade. Imagine vocês se o médico ainda utilizasse as mesmas técnicas lá do período medieval e não as sofisticadas de hoje. Isso, cara, foi o que otimizando por conta do tempo. Então o mito ele vai se diluindo. Então percebam que o mito ele é algo que é extremamente amplo, né, pessoal? O mito ele é amplo, ok? Então vejamos que o próprio mito do discurso da civilização da América Latina narra sobre isso. O Henrique Dussel, que é um filósofo que particularmente eu gosto, que ele trata sobre essa questão do mito do encobrimento do outro no seu livro, ele diz a seguinte frase, ele diz, olha, não tem sentido acontecer uma guerra justa pelo fato dos Estados Unidos vir para cá, para a América Latina, Inglaterra e outros países, e ficar batendo nos nativos e tomando as terras, em nome de um darwinismo social, cara. Dizer, a questão do fardo do homem branco, os caras saem de lá para vir bater na gente, roubar nosso ouro e dizer que estão fazendo sacrifício. Não tem sentido. Isso não é guerra justa, porque para a guerra ter sido justa, ou se aparentar ser justa, como eles colocam aí, essa população nativa deveria ter pelo menos feito algo para os norte-americanos e para os europeus. Mas o que foi que essa população fez para os europeus e para o norte-americano? Absolutamente nada. Então, se eles não fizeram nada, como é que essa guerra é uma guerra justa? Não é incoerente isso? É claro que é incoerente. Porém, o Henrique Dussel diz, olha, isso não tem sentido. Isso nada mais é de uma imposição cultural que os caras vêm para dizer que estão trazendo a civilização para a gente. E olha, vocês estão apanhando aqui, mas isso é para o bem de vocês, viu? Mas isso é correto? Olha só o discurso dos caras que foram criados. E outro discurso para legitimar, ou seja, afirmar esse discurso, é a questão do eurocentrismo, como se a Europa tida como velho mundo e nós, aqui da América Latina, como um novo mundo. Então, geralmente o velho cuida do mais novo, não é assim que acontece na sociedade? Na sociedade sim. Porém, nesse contexto aí, isso é apenas um discurso falacioso, de apropriação, né? Um discurso de transferência para justificar o poder dos caras na América Latina. Então, o poder aqui foi tremendo, pessoal, que tem um livro muito bom, que é um cara que morreu recentemente, jornalista, chama-se Eduardo Galeano, e o livro dele é As Veias Abertas na América Latina, que já tem não sei quantas edições aí. A que eu possuo é a 43, mas já tem muito mais. Ele fala disso, né? Dessa dominação norte-americana, da inglesa sobre a América Latina. E como é que os caras ficavam forjando isso? Ele gosta de falar muitas frases interessantes no livro, né? Pobre México, né? Tão longe de Deus, mas tão perto dos Estados Unidos. Por que isso? Porque lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos tomaram, né? Usando um discurso mitológico, estava ali tomaram todo aquele território, Arizona, Utah, enfim, Texas, toda aquela terra pertenceu ao México, elas tomaram e cercaram, né? E ou seja, hoje o mexicano não pode cruzar o território norte-americano, em contrapartida, o norte-americano pode sim cruzar aquele território a seu bel prazer. Então veja como é que é isso, o discurso mitológico, não, que os caras vão contaminar, macular a civilização, enfim. Para vocês perceberem como é que isso tem que ter cuidado. Esse é o chamado mito, né? É o discurso, o mito da civilização, que é isso também ilustrado no livro do Norbert Elias, chamado Processo Civilizatório, que para quem tiver a oportunidade de ler o dia, que eu acho que eu recomendo, que é uma leitura interessante, ele vai mostrar isso, como é que os caras começaram a dizimar toda uma população em nome de um ideal. Olha, o que acontece hoje com os Estados Unidos, no século XXI, a apropriação do mito político. Eles acham que eles são os defensores do planeta, e eles pregam isso para todo mundo, e a gente acaba o quê? Usa uma apropriação. Então eles vão combater agora o suposto terrorismo no mundo. Mas será que eles estão combatendo mesmo o terrorismo quando eles vão para o Oriente? Se a gente pegar a história suja e nefanda dos norte-americanos, dos Estados Unidos, o que era os Estados Unidos? Um pequeno pedaço de terra. E saiu matando gente, índio tomando territórios. A chamada marcha para o oeste. Agora eu digo que é a marcha para o leste. Porque eles querem tomar o quê? O petróleo. Porque como diz Eduardo Galeano, lá eles importam a 7ª parte de petróleo dos Estados Unidos, ela é importada. Então os caras começaram. Por que eles atacaram o Iraque? O Iraque é um dos grandes produtores, né, pessoal, de Bagdá ali, de petróleo. Eles bombardearam a cidade, mas não deram um tiro
Um misto soltaram nas regiões petrolíferas, ou seja, eles querem tomar aquela área, assim como toda a região do Oriente, que quer dominar aquela região do petróleo. E não estão conseguindo. Aí começa a inventar discurso que os caras estão fabricando bombas atômicas de efeito que vai destruir o planeta. Na verdade, são só discursos. Eles usam disso, que eles são o mito, que eles são superiores, que eles são capazes de intervir na paz mundial. E eu não pedi para ser defendido pelos Estados Unidos. Vocês pediram? Eu acredito que não. Então não tem por que eles se arrogarem, né, dentro dessa coisa. Então, eu quero que vocês percebam que a questão, falar do mito em si, é algo extremamente amplo, né, pessoal? Não é simplesmente achar aquelas histórias. E ele vai, né, sendo modificado conforme o contexto histórico. Eu acho que lá nas etapas iniciais, nós colocamos um pouquinho uma discussão sobre o mito e fomos falando dos seus desdobramentos históricos, não é isso? Na antiguidade, no período medieval. Ou se a gente pegar o período medieval, no qual o pensamento era centrado em torno da Igreja Católica, apesar de muita gente achar que a Igreja Católica é que matava os outros, não era, pessoal. Quem matava a galera era o Estado. A Igreja julgava, mas ela sabia que o julgamento dela levava o cara à morte, a ser queimado, né, como herege. Mas veja, qual foi o mito maior do período medieval? Assim, a mitologia do período medieval é aquela ideia que ninguém poderia ir para o oceano, que existiam serpentes marinhas no oceano, né? Um monte de coisa. Que na verdade isso é uma grande verdade, se a gente for analisar. Por quê? Sabe por que ninguém cruzava o oceano? Porque naquele período lá, quem dominava o Mediterrâneo eram os judeus, os que são hábeis comerciantes, aquele pessoal do Oriente. Então, no Mediterrâneo, o cara sai da Europa para buscar espécie, ele pagava imposto de tudo quanto é jeito. Então, os caras tinham que criar uma rota alternativa para buscar mercado em outros lugares. Assim que eles chegaram à América. É aquele chamado mito do descobrimento do Brasil. Em primeiro lugar, esqueça essa palavra aí, que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto, ele não estava enterrado. O Brasil foi o que teve a chegada dos europeus no continente americano, e não a descoberta do Brasil. Porque se foi descoberto, o pessoal chegou, cavou, tá ali o Brasil. É assim? Claro que não. Então vejamos, esse negócio de que os caras chegaram aqui por mentira, por acaso, né, aqui no Brasil foi um erro, isso é uma grande mentira também. Os caras não chegaram por erro. Como é que Portugal errou aqui o Brasil? Se Portugal no período é o que havia de mais moderno na marinha mercante naquele momento, estava em Portugal, bússola, astrolábio, o que vocês pensarem aí de moderno tinha na escola de Sagres, que era uma universidade marítima, né, na Europa, de nome conceituadíssima. E aí os caras acham que eles encontraram aqui o Brasil por acaso. Ah, Brasil, sem querer. Não existe isso. Eles criaram esse mito aí, né, de descobrimento. E aí, através disso, você não precisa explicar o quanto o Brasil foi dominado, né, pessoal? Extração de um monte de coisa em torno de um discurso civilizatório mitológico. Os caras utilizaram, né, a apropriação do poder para justificar isso em torno, né? Ainda hoje, se você perceber, é o tempo todo essas propagandas, os produtos norte-americanos, europeus, chegando no Brasil e empurrando goela abaixo para que a gente possa consumir, que são melhores e tal, essas coisas, ok? Então veja. Então tudo isso aí faz parte desse contexto. Na Idade Média, por que ninguém, quando os caras cruzavam o oceano e iam para o Oceano Atlântico, não voltavam mais? A igreja disse, olha, tá vendo? Desobedeceram a gente. Não, os caras cruzavam, pessoal. Do outro lado tinha ouro, tinha mulher, queria voltar para quê? Ficar liso na Europa? Não, claro que não. Certo? Eu acredito que essa parte do mito aí é para ilustrar mais ou menos o que a gente está falando. Mas assim, o que é importante entender na filosofia é que ela começa com uma explicação mitológica, racional, e vai partir para uma discussão racional, né? E aí a filosofia ela se divide nesses momentos, né? Momento pré-socrático, momento mitológico pré-socrático, momento socrático, momento pós-socrático, ok? Aí, como eu já falei para vocês, a questão. E esse período socrático, né, pessoal? Sócrates, para quem não sabe, que é tido até então como ícone da filosofia e tal, essas coisas. Acredita-se tem uma discussão que permeia na academia que talvez ele nunca tenha existido, que Sócrates talvez seria uma invenção da cabeça de Platão. Tanto é verdade que os livros de Platão sempre falam das apologias, né, a Sócrates, o seu modo. Então Sócrates é como uma espécie de homem ideal para Platão. Mas nesse período socrático, o diferencial é que para ele, o cidadão precisava saber falar e ser capaz de persuadir, ou seja, capaz de convencer os outros, né, a população, essas coisas aí. E aí, Sócrates, ele propõe, na verdade, uma nova educação, porque ele estabelece o ideal de um orador, de educação padrão, a formação de um bom orador, isto é, né, aquele que saiba falar em público e persuadir os outros na política. Tanto é verdade que Sócrates, ele tinha os métodos dele, os chamados métodos socráticos, né, pessoal? No qual ele conseguia convencer as pessoas da ironia e a maiêutica. Entendeu? Então ele dizia o seguinte: a gente precisava conhecer a si mesmo para talvez pensar em algo. O método da maiêutica nada mais era do que aquele método que ele se baseou na mãe dele, né? Que a mãe dele era a obstetra, vulgo parteira.
E aí ele via a mãe dando à luz às crianças, ele dizia, o homem, assim como ela pode fazer isso, eu poderia fazer com que os homens parissem ideias, né? Ora, mas como é que alguém pode parir ideias, né, gente? Parir ideias só se for através de perguntas corretas. Num dos livros, acho que seja, se eu não me engano, é o Fédon, de Platão, ele coloca que Sócrates conseguiu fazer com que o escravo resolvesse uma complicada equação matemática só através das perguntas. Porque assim, ó, não sei se vocês já passaram por essa sensação, a partir do momento que eu começo a fazer perguntas, eu vou escavando até chegar na raiz do problema. Por isso que no canal Futuro aparece aquela frase, né, que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Por que as perguntas? Porque as perguntas é que vão proporcionar, né, todo esse contexto. Cada vez que eu pergunto mais sobre alguém, eu vou aprofundando sobre essa pessoa e assim descobrindo muito mais coisas. Ok? Então, quando ele saía pelas ruas fazendo pergunta para os outros, ele também desafiava os políticos da época. Ok? Em que sentido? Porque lá na Grécia tinha um negócio chamado os espaços cívicos, né, que é o espaço do debate. Então, todo e qualquer cidadão poderia debater com os políticos da época, né, com os governantes, desde que, obviamente, ele tivesse argumento. E aí eles estranhavam porque Sócrates conseguia persuadi-los em que sentido? Deixava-os de saia justa. A partir do momento que eles falavam, nós temos que ser justos, ele perguntava, mas o que é justiça? E o cara começava a responder, mas isso não é justiça, mas o que é justiça? Então chegava um dado momento que seu interlocutor realmente eu não sei o que é justiça. E aí acabava, né, fazendo isso dessa forma. E isso, pessoal, ele conseguiu conquistar a juventude. Sócrates era um cara revolucionário, olha só. Naquele momento, quando ele propõe uma educação, que a educação ela estava centrada no sujeito, ou seja, no aluno, que aí era o discípulo na época, a linguagem era mestre, professor, e o discípulo, o aluno, é que o aluno teria autonomia, seria o sujeito do seu próprio conhecimento. Ora, se você pegar hoje 450 bilhões de anos depois aí, o que a galera diz na pedagogia? Que a educação é um processo de conhecimento interativo que dá entre o sujeito, né, que supostamente direciona isso, e o objeto, que seria talvez o aluno. Então é um discurso, né, no mesmo patamar. Isso Sócrates já defendia na antiguidade, esse método socrático, mostrar que o aluno ele é capaz, né, de fazer isso. E até vai ter um movimento político aí da educação, que concentrar o momento do aluno, então, fala disso também um pouquinho. Mas tudo bem. Então vejamos, né, pessoal, que Sócrates, nessa atual conjuntura, ele coloca, né, essa situação. Agora Sócrates tinha um problema aí com os caras chamados sofistas, né, porque para ele, os sofistas, quem eram os sofistas? Eram aqueles caras os quais vendiam conhecimento, mas claro que nem todos sofistas, né, não contribuíram para a sociedade. Sócrates o chamava de malabarista de palavras, porque o importante para o sofista é saber persuadir alguém. Não é à toa que muitos políticos da época, os governantes, logicamente a elite, eles defendiam um posicionamento que entregavam seus filhos para que esses sofistas ensinassem desde cedo a arte da oratória, né? A arte de convencimento, de persuadir os outros. Okay? Então, para o sofista, ele não estava preocupado se ele tornava uma verdade mentira, uma mentira verdade. O importante era saber persuadir os outros. É como se fosse advogado, ou enfim, nesse sentido aí. Tirar a razão de um para dar para o outro e vice-versa. Teria que ter uma boa oratória. Né? Então veja, também na Grécia Antiga aí, pessoal, que surge essa questão da cidadania, né? O mito, poderíamos dizer, da cidadania. O que é o cidadão? Ainda hoje no Brasil, quando se fala assim, exerça a sua cidadania, vote. Parece, a sensação que nós temos é que você só é cidadão em época de eleição. Se tu chegar morrendo para ser atendido no hospital público, aí o cara, cadê teu título de eleitor? Não tem? Então morre. Você não pode ser atendido. Mas não é isso. Mas o próprio conceito de cidadania, ele já nasce deturpado lá na Grécia Antiga. Quer ver um exemplo? Onde é que surge a palavra cidadania? Em Atenas. Mas quem eram os cidadãos? Eram somente homens maiores de 21 anos, nascidos de pais e mães atenienses. Correto? Ora, esse grupo compunha o quê? A maioria ou a minoria da população? A minoria. E somente essas pessoas que poderiam participar da vida política, tanto para votar como para ser votado. Então ficavam exclusos da cidadania quem? Mulheres, crianças e estrangeiras, que compunham a maioria da população. Então veja que hoje não é diferente. Você tem um título, supostamente uma cidadania, que não é uma cidadania de direito, muito menos de fato, mas ela tem um valor porque ela é documentada na atual conjuntura. Então você só passa a ter sentido em época de eleição porque você é mais um número. Beleza? E Sócrates foi um cara que conseguiu convencer a juventude, né? Então não é à toa que ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte porque ele conseguiu incutir na mentalidade dos jovens aquele ideal que todo mundo poderia mudar aquela realidade. Ele defendeu uma ideia de radicalidade na educação ao dizer que todo mundo tem direito à educação, acesso, inclusive as mulheres.
né? Que não vai ser diferente com o seu sucessor, que é Platão, que é um dos seus discípulos, né? Assim como Aristóteles, que defendia também uma educação para a mulher. A mulher deveria, sim, participar da vida política e participar da educação, assim como o homem, com seus mesmos direitos e deveres. Platão, né, pessoal, que é o seu seguidor aí, como vocês podem ver, que aí conheceu Sócrates e tal, era aristocrata, nasceu em 427, enfim, vai também ter sua contribuição, influência disso. A contribuição de Platão, que é discípulo dele, é a sua academia, né? A academia de Platão, né, pessoal, formou bons discípulos que foram mestres, oradores, trouxe diferencial. Nessa academia aí, ó, diferencial é que a preocupação estava centrada no desenvolvimento do homem moral, tanto para o desenvolvimento intelectual e físico. O que é interessante é que na Grécia Antiga, se a gente comparar com hoje, todo mundo quer ter corpos malhados, né? Na Grécia Antiga, o cara tinha um corpo malhado, mas também ele era o cara que estudava, tinha inteligência, praticava esporte, pugilismo. E hoje, no século XXI, está todo mundo preocupado com o culto aos corpos. Só que os caras querem malhar e começam a tomar anabolizante, ou seja, só malha o corpo e não malha o cérebro. Então veja como esses caras são pequenos e medíocres, né? E não, a nossa sociedade ela é tão superficial, ela está muito mais preocupada com a estética do que propriamente com o conteúdo. E lá não, tinha essa preocupação intelectual e também com o físico, porque eles acreditavam que um bom homem com corpo malhado e uma boa mulher daria um bom soldado. Ok? E o Platão vai se destacar também nessa questão de uma sociedade meritocrática que ele defende, né? Que quem nascesse com uma certa habilidade X seria guerreiro, o outro seria orador, e quem tivesse o dom da governança mesmo, que seria o filósofo. E alguns diziam que todo filósofo deveria ser um político, não um político, um filósofo. E aí, como vocês viram que na academia de Platão, tinham-se várias áreas do conhecimento, matemática, retórica, música, educação militar, além de filosofia. E a educação da mulher também deveria ser a mesma aplicada aos homens, inclusive participar de exército e guerrear. Olha só como é que isso era diferente e avançado para o próprio período de sociedades patriarcais, que ainda hoje, apesar da mulher ter suas liberdades, ela também é cerceada por isso. E Platão já defendia isso lá, ó, milhões de anos aí atrás, 1000 anos antes de Cristo, certo? Platão, ele defende essa questão da idade, qual seria a cidade justa para ele. Que aí tem um livro do Platão chamado A República, que aí também vai ter o chamado Mito da Caverna, né, que vocês podem observar, que aí é uma ilustração muito boa, que inclusive nós deixamos na página do AVA lá, para quem puder ter acesso, o Mito da Caverna, de forma bem didática, ilustrativa, como os desenhos, né, porque se você pegar basicamente o mito da caverna, ele é muito representativo, né? Ele diz muita coisa, é reflexivo por sua vez, que na verdade era um grupo de pessoas que viviam, né, numa caverna, de costas amarrados, acorrentados, numa escuridão, o qual eles não conseguiam ver a luz solar, e quando as pessoas passavam lá em cima, o que eles viam só eram as sombras, então eles achavam que aquela sombra é a realidade, mas não era. Um belo dia um consegue se soltar, sobe até o topo da caverna e vê aquela luz verdadeira do que é de fato. Então, ou seja, se a gente traduzir hoje, e aí esse cara tentou voltar, né, para chamar os seus colegas, mas ninguém quis, porque achava que ele estava doido. Aquele cara era um filósofo, porque ele quer mostrar para as pessoas não o que elas querem que nós vejamos, mas sim o que você veja com seus próprios olhos. É o que a mídia faz hoje. A mídia ela não vai te mostrar a realidade, ela trabalha com notícias. O que é notícia? É a fabricação de algo em torno de algo. Ora, se acontece determinado episódio ali, ó, veja nessa atual conjuntura, quando se fala de corrupção, de Petrobras, por que a Globo mostra somente a figura da presidente e já mostra outra figura da Globo? Porque a Globo tem interesse em todo o contexto. Então, quando é para falar da corrupção de pessoas que pertencem a partidos do PSDB, ela minimiza. Quando é para falar do partido PT, ela supervaloriza. E acontece, quando você vai para a Band já tem outra visão, quando vai para a Record já tem outra. Então, ou seja, é uma fabricação de notícias. Então, há uma manipulação midiática dos fatos. E quem que está certo, quem está errado? Nós não estamos aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Nós estamos aqui para analisar e ver o que está sendo posto aí. Então, a notícia é uma fabricação de algo. Então, não é um conhecimento. Ela é uma fabricação, uma manipulação disso. Ok? Se a gente for pensar nessa ótica, por que a Globo não fala do escândalo da firma? Porque ela mesma está envolvida. Então veja como é que há um interesse. Então não pense você que quando a mídia mostra algo, ela não mostra algo porque ela é boazinha, não. Ela tem interesse naquilo. Beleza? Olha aí. Está aí a cidade ideal dele, né? Como é a cidade governada e justa. Por que a base ela é maior? E não é melhor? Porque nem todos vão chegar naquele patamar. Para ele, um filósofo deveria, porque segundo ele, um filósofo agiria por princípios éticos. Ok? E não por princípios somente de interesses particulares.
E aí o mito da caverna, como eu falei para vocês, essa metáfora aí, como eu já ilustrei, que vocês podem consultar lá na página. E aí, essa questão do ser, né? E aí outro discípulo dele, que é Aristóteles, né, pessoal? Que Aristóteles tem uma contribuição grande, que é o Liceu. Hoje você veio falar de Liceu, mas é da época de Aristóteles, que funcionava com verdadeiras universidades. O destaque é que também trabalha com a questão da ética. Destaque aí para o seu livro A Ética de Nicômaco, no qual ele fala que a justiça, né, ela tem que ser exatamente na medida justa. Por isso que no direito, né, aquela ilustração da balança, porque eu não posso... O que é a justiça na medida? É que eu não posso dar direito de mais nem de menos para um cidadão, tem que dar na medida. Por isso que é esse ideal de justiça, ok? E aí, pessoal, Aristóteles, vocês podem ver a biografia dele aí, que ele nasceu em Estagira, Macedônia e tal, foi aluno de Platão, e aí tornou seu sucessor, tudo isso mais. O que é interessante do pensamento aristotélico é que um deles é que ele defende a ética e o outro é que é a questão que nós não devemos confiar nas nossas emoções, porque elas nos traem, né? E aí ele diz que, por exemplo, quando se trata no campo da ética, ele diz que até um cara que é antiético quer um cara ético para lhe servir. Até um cara desonesto, como ele coloca aí no exemplo, que até um patrão desonesto, né, e antiético desejará um empregado fiel a ele, honesto a ele e laborioso para ele. Desta forma, mesmo os virtuosos louvam a virtude, né? Desde que os virtuosos não se voltem contra eles, desde que coadune e seja complacente com seus erros. Ou seja, eu sou o cara mais corrupto, mas todo cara corrupto, para manter na manipulação, ele tem alguém da sua confiança, não é isso? Ora, quando eu digo que eu tenho alguém da minha confiança, é porque automaticamente eu estou delegando poderes para aquela pessoa de confiança. E que essa pessoa também tem que ser confiável. Mesmo no campo da desonestidade, aquela pessoa tem que ser ética para um cara desonesto. Ok? Então, mesmo isso, o cara reconhece essa coisa. Então, segundo ele, os filósofos éticos são perseguidos e assassinados não por serem éticos, mas sim por suas ações políticas, defender uma ética comunitária. Aí vem aquela velha frase, né, do sociólogo chamado Pedro Demo. O sistema, ele não teme um pobre com fome, mas ele teme um pobre que saiba pensar. Porque um pobre com fome, por si só, o coitado não faz nada. Agora, um pobre que é articulado, que sabe pensar, que sabe articular, ele consegue convencer os outros, aí dá problema. Aí os caras buscam o quê? Se anular nesse sentido. Um outro pensamento também de Aristóteles, essa questão, quando ele dá uma explicação para a humanidade, sobre essa questão do motor imóvel, né? E aí o cristianismo acaba pegando esse conceito para justificar a existência de Deus. Que Deus seria como uma espécie de motor imóvel, né? Um criador incriado. Como seria isso? Exemplo, essa mesa aqui, ó, ela veio de onde? Quem criou a mesa? Veio da madeira, né? Da madeira. De onde veio essa madeira? Da árvore. Quem criou a árvore? A natureza. Quem criou a natureza? Deus. Quem criou Deus? Ninguém. Então é como se Deus fosse um motor fixo, né? Imóvel, porém uma criatura incriada, porém criadora. Aí o cristianismo absorve, né, esse conceito aí. Assim como os filósofos cristãos também usaram de outros métodos para falar sobre isso. E obviamente, pessoal, no período histórico, nós temos aí o inatismo. O que é o inatismo? Destaque aí para René Descartes, o chamado penso, logo existo. Então, para ele, o que tinha sentido é quem pensa, né? Se eu penso, é logo porque eu existo. O que é o inatismo? Segundo Descartes, ele diz que o homem já nasce com a inteligência. Ao contrário dos empiristas, como é o caso de Bacon, né, entre outros, Berkeley, enfim, que vai dizer que não, o homem nasce com uma espécie de tabula rasa, como o John Locke coloca, e é com as experiências que vai preenchendo isso, ele vai se tornando um ser arguto. O destaque para Descartes é o seu livro, o Discurso sobre o Método, que ele vai tratar sobre... Ele era um cara assim muito, né, modesto, que ele diz que pesquisou todo o contexto na época, no período, e o único método adequado que ele encontrou foi o dele. Ele diz o seguinte, que é interessante o método deles, que nós devemos começar das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Esse é um dos pensamentos dele no discurso. O outro método dele é a chamada dúvida cartesiana. O que é isso? É a gente nunca acreditar em tudo que vem pronto e acabado. Quer ver um exemplo disso? Os comerciais de TV. Você pega o comercial da Coca-Cola, ele é bem feito, né? Belíssimo. Mas em momento algum a Coca-Cola diz que ela faz mal para a saúde, que ela proporciona gastrite ou uma série de doenças que são desencadeadas. Em momento algum ela fala da quantidade de açúcar que tem no refrigerante, não é verdade? Ela cria o quê? Um discurso que ela é boa, isso é um marketing muito bem feito. Por quê? Já vem tudo pronto e acabado no comercial. Nenhum marketing é feito para depreciar a imagem do produto qual ele está fazendo. Ele nunca mais vai mostrar os pontos negativos. E quando ele mostra os pontos negativos, de forma bem rápida, como aquelas propagandas de carro, né? Você vai lá, o discurso em cima e embaixo, ali é que vão te enrolar, mas está tudo certo, está tudo ok e tal, enfim, porque é pensado nessa estratégia para ludibriar
o cliente, certo? Então vejamos, e aí tem também o discurso, a questão do mito hoje, que todo mundo quer ser verde, que é isso. É que os caras se desfazem de produtos orgânicos. Ah, esse produto aqui é orgânico, então eu estou pagando mais, mas eu estou contribuindo para o planeta. Que na verdade tem um artigo na revista de filosofia que coloca isso, né? Que é a chamada boa-fé negociada, onde todo mundo quer dizer que planta orgânico, planta não sei o quê, mas ninguém está preocupado com o planeta, está preocupado que aquilo ali dá muito mais lucro, apesar de se gastar mais, certo? E aí, claro, essas ideias adventistas, as fictícias e as inatas. E aí nós temos aí, pessoal, o iluminismo, né? O iluminismo é interessante porque é aquela suposta ideia que veio da razão, né? Que veio para trazer a ideia de razão para o mundo, tanto é que é representado por uma lâmpada, que era das luzes. Só que aí tem um grande problema, que vai trazer a razão, a liberdade e a felicidade social. Na verdade, o iluminismo ele foi um grande mito, né, cara? Ele se propôs a fazer algo e não conseguiu fazer. Tanto é que na postura de vocês, o Nietzsche, que é um filósofo muito conhecido, que tem várias obras aí, né? Crítico, ele tece uma crítica muito interessante sobre isso. Ele vai dizer, olha, o iluminismo, ele não iluminou o que deveria iluminar. Ele não conseguiu se separar do dogma do período medieval. Ele apenas construiu outro dogma, com novos heróis, né, com novos ídolos e tal. Que novos ídolos eram esses? A ciência, a tecnificação do saber, a crítica da razão pura, como coloca, né, o Kant. Aí vocês podem ver aí, ó, essa questão do aperfeiçoamento da razão, se realiza pelo progresso da civilização, que vão das mais atrasadas às mais adiantadas e perfeitas. Vejam que nesse slide, esse discurso de progresso, que o homem é um ser perfeito, porque é um deslocamento, né? Enquanto no período medieval tudo se concentrava que Deus, ou seja, o teocentrismo, agora é o homem no centro do universo. Então o homem é que vai conquistar, os caras querendo se livrar da Idade Média, como se na Idade Média tudo fosse atrasado. Isso é um grande erro, viu, pessoal? Que a palavra Idade Média, ela surge posterior à Idade Média. Isso aí o próprio Jacques Legoff, né, que é um medievalista, discute muito bem isso no seu livro Por uma Longa Idade Média. Essa palavra, até para a média, que nós tu tiraste? Alto ou média? Não, média. A palavra média significa desqualificar, né, de modo desqualitativo para se referir ao período medieval. Mas essa questão de divisão só surge depois do período medieval. A gente não pode dizer que a Idade Média, como coloca o Philippe Arrier, muito bem, na questão da descontinuidade dos tempos históricos, não é porque isso aqui acabou agora no século XV, que amanhã, no outro dia, todo mundo vai esquecer a Idade Média. Não. Ainda hoje, no interior aí, onde vocês praticam a agricultura familiar, e entre outros elementos, você vai ver as pessoas ainda utilizando o arado, técnicas medievais do plantio. E aí, será que a Idade Média acabou? Não permanece ainda vigente. E obviamente, pessoal, nesse período contemporâneo aí, moderno, tem a figura desse elemento aí, né? Que é o Jean Paul Sartre, com esse cachimbo aí bonito e tal, esse óculos. Ele é um cara que ele é derivado do existencialismo, né, pessoal? Chamado a vertente existencialista, na qual a existência vai presidir a essência, que ele vai contra o pensamento cristão, na ala do existencialismo ateísta, porque para ele não acredita naquela história que o cara, quando comete erro, ele quer culpar um ser transcendental, que foi o diabo, foi não sei o que fez o errado. Mas ele não admite a sua própria culpa, o seu fracasso. Ele está sempre querendo atribuir ao seu fracasso a culpa de alguém na sociedade. Ah, eu não consegui isso porque fulano não conseguiu, não deixou o que eu fazer. Então, ele nunca reconhece que a culpa é dele mesmo. Entenderam a situação? Ora, eu não sou um sujeito capaz de admitir os meus erros e também o suficiente para ultrapassá-los. Por isso que ele diz que o homem é condenado a ser livre. Essa frase aí, pessoal, que o homem é condenado a ser livre, é Jean Paul Sartre. Por que ele é condenado a ser livre? Parece paradoxal, isso contraditório. A ideia de liberdade não é uma ideia de estar solto no mundo, sim. Mas condenado não é uma ideia de prisão, sim. Mas o condenado no sentido que ele vai estar livre de qualquer forma, tanto para o bem quanto para o mal. Ele que vai decidir. Ele pode resolver não ser ninguém e ali se apoiar e pronto, como ele pode decidir superar aquele trauma e conseguir ser algo adiante. Por isso que ele diz assim, uma frase interessante que ele coloca nessa epígrafe dele. Quando dizemos que o homem escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós faz isso. Mas também queremos dizer que ao fazer essa escolha, ele também escolhe todos os homens. De fato, ao criar o homem que desejamos ser, não há sequer um de nossos atos que não crie simultaneamente uma imagem do homem tal como pensamos que ele deva ser. Então, nós sempre escolhemos o que é bom e nada pode ser bom para nós sem ser bom para todos. Correto? Então, veja, por mais que eu tente projetar o homem à imagem semelhante a si mesmo, a gente quer também um homem nesse sentido. Então, se todo mundo projetar e pensar dessa forma, o que nós escolhemos para o que é bom, e nada pode ser bom para nós sem ser bom também para os outros. Então, o que é bom para mim vai ser bom para todos se todo mundo pensar de forma
alinhada. Vocês sabem que o grande problema hoje do mundo, pessoal, com relação à liberdade, são os discursos ideológicos. É o discurso não respeitar a alteridade. O que é alteridade? É um termo muito utilizado na antropologia, na sociologia, significa o outro. O que é não respeito à alteridade? E aí eu faço agora aqui menção a um cara chamado, parafraseando ele aí, que é o François Laplantine, que tem um livro cujo nome é A Introdução à Antropologia do Conhecimento, a Introdução ao Pensamento Antropológico, que ele diz o seguinte: nós somos cegos em relação à cultura do outro e míopes em relação à nossa. A gente só sabe enxergar defeito na cultura do outro, mas quando chega no nosso, ninguém reconhece. Ora, você aqui, que nós somos aqui, Maranhão ou de outro canto, quando você só conhece, você só consegue especificar atos da sua cultura, ou seja, elementos peculiares, quando você tem contato com outra cultura. Quando você sai do Nordeste, aí você olha, realmente o Nordeste se comporta dessa forma, como o pessoal fala, porque você não consegue se ver. Você é míope com relação a isso. E você acha que sempre sua cultura é melhor que a dos outros, como acontece no Brasil hoje, né? Voltou aquele discurso pífio, né, pessoal? Medíocre, de colocar o Sudeste em detrimento do Nordeste, como se o Sudeste fosse intelectuais e os nordestinos, cabeças chatas e tal, seres de menos inteligência e desprovido de intelecto. E não é bem assim. Isso é uma visão segmentária, né, pessoal? Totalmente deturpada e falaciosa, ok? Então a gente tem que saber o que é respeitar o outro. Se, por exemplo, a ideologia é que leva, tem uma frase interessante de um provérbio que diz que o poder de destruição das armas não são nada diante do poder de devastadão, de devastadão das ideologias. Porque a ideologia que leva aquele kamikaze a cometer um suicídio é uma ideologia que leva aquele cara homem-bomba a matar em nome de uma causa. É o que acontece com os extremistas fundamentalistas, né, pessoal? Os caras que são os fundamentalistas religiosos, grupos aí como tem espalhado pelo mundo, e em prol de uma causa o cara comete suicídio e matando muitas pessoas, porque não respeita a diferença. Se houvesse o respeito à diferença cultural, porque não existe cultura superior nem cultura inferior, existem culturas diferentes. Então isso o Sartre está colocando. Então se houvesse esse respeito, né, pessoal, ao outro, obviamente essas guerras elas amenizariam. Porque qual é o grande problema hoje do mundo? A briga, né, por poder, dominar espaço. Então se eu respeitasse, olha, eu não concordo com essa cultura, porém eu respeito, ninguém ia brigar. Por que dessa briga entre Israel e Palestina naquela época? Por questão de conflitos culturais e históricos, logicamente, né? Ok? Então, Jean Paul Sartre é um cara que nasceu em Paris, né? Enfim, estudou na Escola Superior de Paris. Em 1907, né, com a morte do seu pai, ele muda para a casa da avó materna, retorna a Paris 4 anos depois. Em 24, ele vai estudar em Paris, na Escola Normal Superior. E essas aí, como vocês podem observar, pessoal, são as principais, né, obras dela. A teoria sartreana, né, pessoal, como eu falei para vocês, é essa daí, né, o existencialismo sartreano, né, da liberdade, que é o ser para si, ok? Da liberdade. E, segundo ele, né, o existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente do que a concepção de que o homem possui uma natureza humana. Se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito, e que este ser é o homem ou a realidade humana. A questão do existencialismo que precede ao essencialismo é que o ser humano ele é responsável pelos seus atos. Essa é a teoria o quê? Sartreana. Então, para ele, o homem não é apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja. Como ele concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a existência. Enfim, nós percebemos aí que são várias questões que o Sartre coloca. Você vê que a primeira, o ser humano enquanto indivíduo, e não como as teorias gerais sobre o homem, e também é uma preocupação com o sentido, o objetivo das vidas humanas. Ele também pensa que o homem não foi planejado por alguém para uma finalidade, como os objetos que o próprio homem cria, mediante o projeto. O homem se faz em sua própria existência, ou seja, se a gente pegar esse fato como é interessante, não é porque o cara nasceu numa comunidade permeada de marginais de ladrões que necessariamente ele vai ser aquele cara, ok? Não é necessariamente porque alguém nasceu de pais e mães de professores inteligentes, que são supostamente inteligentes, que o filho necessariamente também vai seguir essa lógica. O homem se faz em sua própria existência, por isso que ele é o ser responsável pela sua existência. Ele é que é por isso que ele está condenado a ser livre, porque de qualquer forma ele vai ter que escolher algo. Mesmo que ele não queira, ele vai ter que fazer escolhas na vida. Por isso que é interessante o pensamento, né, sartreano nesse sentido. E aí, pessoal, né,
para finalizar, ele diz que o mundo, como nós o conhecemos, é irracional e absurdo, ou pelo menos está além de nossa total compreensão. Nenhuma explicação final pode ser dada para o fato de ela ser de maneira que é, ok? Então percebam que Sartre o tempo todo ele está colocando umas situações práticas de liberdade. Lá na apostila, naquele capítulo que fala sobre a liberdade, de liberdade em Sartre, vocês podem muito bem recordar e dar uma lida para entender mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Ok? E com essa fala aqui, pessoal, eu encerro aqui a nossa aula. Espero ter contribuído, né, pelo menos uma lágrima de conhecimento aí para vocês, e que isso de fato sirva e para que essa apostila não seja só para colocar debaixo do braço, para que vocês leiam também e possam usufruir do conhecimento. Ok? Muito obrigado e até o próximo momento.